Paz do Senhor, igreja. Um bom dia para vocês que estão nos assistindo. Creio que Deus tem feito algo sobrenatural em nossas vidas durante essa semana. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 3. Que Deus alcance o seu lar, que Deus alcance o seu coração, a sua casa, a sua família. Que todos possam ser cheios, transbordantes do amor, da fé e da graça de Deus. Colossenses 1:3 diz assim: Damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, rogando sempre por vós. Desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes por todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já ouvistes pela palavra da verdade, o Evangelho, que vos alcançou e da mesma forma está chegando em todo o mundo, frutificando e se espalhando, assim como ocorreu entre vós desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, leal ministro de Cristo em nosso favor. Ele também nos contou do amor que tendes no Espírito. Essa é a palavra sobre amor, sobre esperança e sobre fé. Em dias como nós temos passado, é isso que nós temos que guardar no nosso coração, é isso que nós temos que ser reconhecidos e vistos, é pelo nosso amor, pela nossa esperança e pela nossa fé. Por isso eu convido você neste momento a fechar os seus olhos e a ter um momento em particular com Deus, a deixar sobre Ele os seus anseios, as suas ansiedades, colocar diante dele os seus medos, os seus temores, porque eu creio que este momento o Espírito Santo estará ministrando em seu coração e te mostrando o amor, te mostrando a esperança e te mostrando a graça. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor nessa manhã, Pai, com o nosso coração voltado ao Senhor, voltado a ouvir a Tua doce voz. Por isso, Deus, nós pedimos que o Senhor nos ajude a entoar o nosso melhor cântico, a entregar a nossa melhor adoração, a entregar, Senhor amado, a Ti o nosso coração, que tudo que nós façamos nessa manhã seja somente para honrar e Te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo Seu cuidado, pelo Seu amor por nós, ó Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo alcance, ó Deus, a cada coração e a cada vida que está nos assistindo agora. Que o Senhor, ó Deus, expanda, Senhor amado, o Seu amor, que todos possam ser alcançados por Ti, ó Pai. Nós oramos, ó Deus, pelos hospitais, nós oramos, ó Deus, pelos familiares, ó Deus, das pessoas que estão ali internadas, porque nós cremos, ó Deus, que essas pessoas estão tão angustiadas quanto as pessoas que estão internadas, ó Pai. Que o Senhor possa alcançar, ó Deus, que o Senhor possa confortar os corações e revelar o Teu poder a cada um, ó Pai. Em o nome do Senhor Jesus, nós queremos somente, ó Deus, Te honrar e Te agradecer, ó Pai. Em nenhum momento blasfemar contra o Senhor ou questionar as Suas obras, mas sim, ó Deus, confiar que o controle do mundo está em Suas mãos, ó Pai. Que o controle das nossas vidas está em Suas mãos, ó Deus. Por isso, Pai, nós queremos nessa manhã Te entregar, ó Deus, tudo que há dentro de nós, para que o Senhor nos cuide, para que o Senhor nos mostre os Seus propósitos e os Seus desígnios. Em o nome do Senhor Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém, Pai. Só Tu és grande, Deus. Só Tu és digno, só Tu és merecedor de todo louvor e de toda adoração.
santo, tu és digno, Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele nos ajuda e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas, porque nós confiamos no Senhor, ó Deus, teu infinito, pois só tu és, sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade Ele é a nossa alegria, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor que nos ajuda e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Nós confiamos no Senhor, nós confiamos que o Senhor é o nosso socorro bem presente. Só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, Pai, teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. E céu. Deus, nós queremos estar mais próximos de Ti. Nós queremos nos achegar, ó Deus, próximo do Senhor, estar mais íntimo do Senhor, ó Pai. Para que o Senhor faça o Teu querer em nossas vidas. Para que o Senhor nos quebrante, ó Pai. Para que o Senhor nos molde, nos transforme segundo o Teu querer, segundo a Tua palavra.
quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Somente a ti, Jesus, perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, eu quero te ofertar, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Somos filhos do Senhor, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Eu te louvarei, não importam as circunstâncias. Nós te adoramos, Deus, adorarei somente a ti, Jesus, te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus, te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Senhor, nós cremos que só em ti existe cura. Nós cremos que só em ti existe libertação.
Nós cremos, ó Pai, em momentos de angústia, é o Senhor que é o nosso socorro bem presente. Nós te amamos, nós te adoramos, porque o Senhor tem ouvido o nosso clamor, porque o Senhor tem ouvido as nossas orações, Pai. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti, Senhor. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nós precisamos do Senhor. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, levas pelo fogo, todo o meu ser. Levante a sua voz, confio em ti. Eu creio que tu és a cura, creio que és tudo para tu és o meu Deus, creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti, não há outro igual a ti. Nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, creio que tu és a cura, creio que és tudo
igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Senhor, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do teu amor, nós precisamos da tua cura, da tua misericórdia, da tua graça. Que o Senhor, ó Deus, possa nos alcançar. Que os nossos corações estejam abertos neste momento para receber a palavra do Senhor. Que todos nós, ó Deus, aqui possamos estar preparados para receber e ser ministrados, ó Deus, pela tua palavra. Que ela venha cair, ó Deus, como semente fértil em nossos corações e que no tempo certo ela dê o seu devido fruto, Pai. Em o nome do Senhor Jesus. Assim nós te oramos e te agradecemos, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém, amados. Que a graça, a paz, a misericórdia de Deus estejam conosco. Esteja aí na tua casa, com a tua família. Que possamos ser revigorados, abençoados e cuidados pelo Senhor. Nós vamos à palavra do Senhor e antes vamos estar orando para que o Senhor fale conosco, orando para que a sua palavra se faça viva em nós, seja enraizada no nosso espírito. Oremos todos, ore aí na tua casa, junte a tua família e vamos ter um tempo de oração e busca do Senhor. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te adoramos nesse momento, nós te buscamos nesse momento, nós pedimos que o Senhor fale conosco, nós, Senhor, de acordo com a circunstância de cada um, de acordo com a necessidade de cada um, sabemos que a cura provém do Senhor, tu és a cura realmente, e é em ti que nós nos confiamos nesse momento. Fala conosco, Espírito Santo, fala conosco e mostra-nos, Senhor, o caminho, mostra-nos as atitudes, mostra-nos as decisões que temos, que precisamos tomar e que nesse tempo são tão importantes para nós. Esta é a nossa oração. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Eu convido você a ir a abrir a tua Bíblia num texto muito precioso, no livro do profeta Isaías. Vamos ler todo o capítulo 55. O título na minha é bastante interessante. A graça oferecida gratuitamente a todos. É exatamente isso, em cima disso, nós pedimos que o Senhor fale conosco. Vamos ler capítulo 55 de Isaías. Diz assim a preciosa palavra do Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente. Comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador de povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, a uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus, do Santo de Israel, porque este te glorificou. O verso 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto.
Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Mas por que isso? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, são assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e façam brotar para dar semente ao semeador e pão para quem come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará tudo o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz serei guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós. Todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor, e memorial eterno, que jamais será extinto. Amém. Graças a Deus, essa é a palavra do Senhor, que o Senhor nos ajude nesse momento. Meditando ao Senhor, e quando o Senhor me colocou essa palavra no coração, me veio uma pergunta. Afinal, que graça pode haver no meio de uma pandemia? Mas a graça está aqui. É a graça que movimenta, é a graça que cuida, é a graça que sustenta aqueles que são do Senhor, independente das circunstâncias. As circunstâncias, nós sabemos, elas nunca serão boas totalmente. O Senhor mesmo nos alerta para isso. Ele diz que no mundo nós teremos aflição, mas Ele venceu o mundo. Mais do que vencer a aflição, o Senhor venceu o mundo, e isso é a graça do Senhor, e isso é a presença do Senhor. Então, amados, independente da circunstância que nós estamos vivendo, o medo não pode tomar conta do nosso coração, a insatisfação, a ingratidão, a murmuração. Quando nós temos uma visão da graça de Deus sobre as nossas vidas, quando nós somos sustentados pelo Senhor, porque conhecemos o Senhor, nós entendemos que as circunstâncias, elas vêm e vão, e por pior que pareçam, essa discussão de que por que acontece isso, por que o povo de Deus está passando por isso, por que estamos sem congregar nesse momento. Aliás, aqui nós precisamos entender uma coisa. Deus não está nos separando da igreja. Deus está nos fazendo igreja nesse momento. Deus não está nos impedindo de congregar. Deus está aumentando a intimidade e a comunhão do seu povo. São circunstâncias diferentes, inusitadas? Sim, são. Mas quando nós enxergamos a graça do Senhor no meio daquilo que nós vivemos, nós entendemos, passamos a entender que o Senhor tem um plano projetado. E esse plano, ele está descrito na sua palavra. Não é algo que nos pegue de surpresa. É algo que o Senhor já nos avisou, porque é assim que Ele faz com o seu povo. É esse o cuidado que Ele tem para conosco, para com a tua família, para com a tua casa. Nada disso deve nos aturdir nesse tempo. Nada disso deve tomar o nosso coração. Mas é um tempo de reflexão, é um tempo diferenciado para nós. É um tempo onde o Senhor está fortalecendo a sua verdadeira igreja. Porque convenhamos, irmãos, como eu gosto de falar para os que estão mais próximos da gente, confessemos o nosso pecado. É hora de reconhecimento. A igreja, ela estava se reunindo mecanicamente. É o nosso pecado. Nós temos que nos arrepender diante do Senhor.
Aliás, um texto muito citado, muito usado nesse período, né? Nós, às vezes, nos apegamos a alguns textos. É o texto de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. É o texto do momento. Mas ali há algumas coisas importantes que talvez passem desapercebido. Ali a palavra diz que o Senhor está dizendo: se eu enviar a peste sobre o meu povo, se eu enviar a epidemia sobre o meu povo, ali há uma ação do Senhor. Então, se este é esse momento, é um momento de arrependimento realmente. E o arrependimento ele tem que começar na igreja do Senhor. A confissão dos pecados, o arrependimento não somente pela igreja, mas pelo mundo, ela tem que começar na igreja. Porque o apóstolo Pedro, ele revela dessa forma. Ele diz que já chegou o tempo. Já chegou o tempo do julgamento. Né? E o julgamento, ele começa pela casa de Deus. Então, amados, nós temos que assumir o nosso papel nesse momento. Nós temos que assumir a postura de um povo que não está perdido nesse momento, não está desorientado nesse momento, mas um povo que está firme, sabendo, reconhecendo e recebendo a graça do Senhor. Amados, esse texto, com a ajuda do Senhor, eu quero caminhar aqui, até para não se estender demais, não ser cansativo, mas sem deixar de passar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Se esse é um texto que fala da graça, e muito antes da primeira vinda do Senhor, mas estabelece esses limites da graça, estabelece a graça da graça, estabelece como funciona, como é o funcionamento para o nosso momento, para isso que nós estamos vivendo. O que nós temos que entender? Primeiro, o que é essa graça? E o apóstolo Isaías, ele coloca dessa forma: venham e comam, venham e bebam, sem pagamento, sem dinheiro, sem preço. Graça, amados, graça, principalmente para esse momento que nós estamos vivendo, é a certeza de que nós temos direito, é a certeza de que foi pago algo por nós. Aliás, esse ato de comprar sem preço, comprar sem dinheiro, é exatamente isso. Graça é você ter direito a algo que foi pago por outra pessoa. Graça não é receber sem pagamento. A graça é receber sem direito. Algo que alguém pagou um preço que você não poderia pagar, que eu não poderia pagar, mas foi pago, e nós recebemos isso com gratidão no nosso coração. Então eu acho maravilhoso esse convite de vir e beber, vir e comer, sem a preocupação de mérito. Mas eu tenho direito de comer, eu tenho direito de beber, eu tenho direito de me achegar ao Senhor nesse momento, eu tenho direito de buscar nele, eu tenho direito de deleitar nele, de descansar nele. Eu tenho esse direito? Sim, nós temos esse direito, porque ele pagou esse preço por nós. Não porque temos mérito para isso, mas porque o Senhor nos abençoou e nos deu isso. Que coisa maravilhosa. Isso é tão maravilhoso, tão impressionante, que às vezes é até difícil de acreditar e de receber. Mas não é de graça, não é de graça, exige uma postura. E qual é a postura nossa diante da graça? A Bíblia coloca, através de Isaías, de uma maneira muito simples. E a primeira atitude daquele que entende a graça é a busca. Porque às vezes nós temos a tendência a pensar, já que não custa nada, já que é de graça, então não é para qualquer um. É para quem crê. É para quem conhece o Senhor. É para quem entregou sua vida a Ele. Mas exige uma atitude nossa. E eu acho tão impressionante que o verso 6 diz que nós devemos buscar ao Senhor.
O nível da nossa busca demonstra o nível da nossa fé. O quanto nós buscamos o Senhor mostra o quanto nós entendemos o que é graça e o quanto nós dependemos dele. Por isso é um momento de reflexão para nós. Esse tempo diferenciado, esse tempo inusitado que estamos vivendo, ele está nos impulsionando a buscar mais do Senhor ou a buscar mais outras coisas. Se nós entendemos graça, nós temos que ter atitudes claras e importantes. Então, em primeiro lugar, nós temos que entender que é o momento de buscá-lo. É o momento de se achegar mais perto do Senhor e conduzir aqueles que estão conosco mais próximos do Senhor. Mas é interessante que a busca, ela vem trazendo algo junto consigo. Olha que preciosidade a palavra. Busque o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto, mas quando você começa buscando, a busca gera uma outra atitude no nosso coração. E isso é graça. Isso não é mérito, isso não é capacidade nossa, isso não é nós que fazemos, é o Senhor que faz em nós. Quando nós buscamos ele, a atitude imediata, o acontecimento próximo, é que nós deixamos as outras coisas. Deixe o perverso o seu caminho. Deixe o iníquo os seus pensamentos. Amados, não há como carregar essas coisas conosco numa busca do Senhor. A busca ao Senhor automaticamente expele essa maldade do nosso coração, esses maus pensamentos, esses maus caminhos, eles têm que ser deixados de lado. São atitudes nossas, mas o Senhor opera em nós. Quando você busca, você deixa essas coisas e automaticamente o coração, ele começa a se converter ao Senhor. O que quer dizer isso? Quer dizer que se nós andávamos em direção às coisas erradas, há uma conversão de caminho, nós mudamos a rota da nossa vida, nós mudamos as nossas atitudes. Não há como dizer que uma pessoa passou a ser do Senhor, ela pertence ao Senhor, se ela carrega consigo as antigas atitudes, os antigos pensamentos. E é a graça que opera isso em nós. Porque, amados, o texto termina afirmando que nós temos que buscá-lo, nós temos que deixar a nossa perversidade, abandonar isso, nós temos que converter o nosso caminho, andar agora em busca do Senhor. Por quê? Porque o Senhor, ele é rico em perdoar. Que frase maravilhosa. O Senhor demonstra, o seu poder em tantas coisas. Deus demonstrou o seu poder na criação, Deus demonstrou o seu poder na vida de Cristo, através de Cristo. É em Cristo que nós enxergamos Deus, mas Deus também demonstra o seu poder, a sua graça no ato de perdoar. Que coisa impressionante e maravilhosa. Amados, se nós temos que ter essa atitude de busca, o que mais nos impede, muitas vezes, de buscarmos ao Senhor, é aquilo que nós vemos e aquilo que nós enxergamos. A nossa visão, ela pode nos impulsionar para algo maravilhoso, mas também a nossa visão, ela é um limitador das nossas atitudes. Eu acho essa questão de visão, o Senhor relata de uma forma preciosa, ali no Evangelho de João, no capítulo 9, quando ele opera, ele abre a vista àquele cego de nascença. Aquela pessoa que nunca viu, nunca enxergou, que não tinha esse conhecimento, porque nunca tinha os olhos abertos, nunca teve a possibilidade de enxergar nada. E o Senhor faz um milagre, o Senhor abre a visão daquela pessoa. Mas o impressionante relacionado a esse texto
é que há uma discussão depois disso. E querem imputar o pecado a essa pessoa. Então a discussão dos religiosos com o Senhor não foi a maravilha de um cego de nascença começar a ver, mas foi a imputação do erro, foi a busca da culpa. Então eles perguntam, quem pecou? Foi ele que pecou? Qual é a razão dele passar por esse momento? Mas o Senhor falou, não é essa a questão. A questão é que ele não tem pecado, ou ele não pecou, ou a família não pecou, porque ele não viu certas coisas. Então, nessa discussão com os religiosos, o Senhor volta para os religiosos e fala, se vocês fossem como eles, vocês não teriam pecado. Mas porque vocês dizem que veem, o pecado está imputado a vocês. Que coisa impressionante, amados. E nesse texto, ou paralelo a isso, eu, fazendo uma ligação, esse momento que o Senhor fala da graça, fala dessas atitudes para nós tocarmos o Senhor, ele diz e faz uma diferenciação. Ele fala dessa forma, porque o Senhor falando, porque os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Ou não são os vossos pensamentos. E os seus caminhos, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. Eles não são os seus caminhos, os nossos caminhos. Por que disso? Porque, amados, o Senhor tem um ângulo de visão diferenciado do nosso. E aí essa comparação, que os céus são mais altos do que a terra. Nós temos uma limitação de visão. E por isso talvez o apóstolo Paulo fale que nós não caminhamos segundo o que nós vemos. Nós caminhamos pelo que, se não vê, pelo que nós cremos. Porque nós caminhamos pela fé. Quando nós falamos que nós caminhamos pela fé, nós estamos falando que nós caminhamos pelas vistas do Senhor. Caminhar pela fé é caminhar segundo o que Deus vê e não o que nós vemos. Caminhar pela fé é, mesmo vendo algo diante de si, nós sabemos que essa visão nossa é limitada. Por isso, amados, não dá para decretar nada, não dá para dizer nada desse momento que nós estamos vivendo. Porque se nós devemos andar pelo aquilo que Deus vê nesse momento, nós vamos chegar além disso. E Paulo sobre isso coloca em Colossenses, como foi lido aqui no início do culto, na continuidade do texto, ele diz que tudo aquilo que ele está falando nos primeiros versículos do capítulo 1 de Colossenses, ele fala e chama aquilo de um mistério antes escondido aos seus, mas agora revelado aos santos. Ele diz que esse mistério é Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós é a esperança da glória. Amados, o que Deus tem para nós, o que Deus vê desse momento que nós estamos vivendo, não é o que nós conseguimos enxergar, mas é o que está além disso, o porquê disso, o para quê disso. É onde Deus vai chegar conosco depois disso. É aí que nossa visão deve estar posta. E Paulo chama isso de esperança de glória. Se Cristo está em nós, a graça está estabelecida no nosso coração. E se isso acontece, existe algo depois disso. Existe um estabelecimento depois disso. Tudo isso que está acontecendo nesse mundo, nesse momento, que não é pouca coisa, é muita coisa, mas não é o definitivo para nós. O definitivo para nós é uma esperança, é algo que está por vir, é Cristo que virá. E quando Ele vir, o verso 12 e o verso 13 relatam esse momento.
vai ser estabelecido um outro reino, vai ser estabelecido um outro governo mundial, não no que nós vemos agora, mas o que é real, o que é espiritual, o que é verdadeiro, quando o Senhor estiver conosco e Ele reinar sobre toda a terra. E aí sim, nós vamos ter um tempo de paz. E aí sim, a natureza vai estar abençoada. Aí sim, nós vamos ter, como a Bíblia diz, novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Amados, eu vou encerrar por aqui, mas eu quero que essa palavra esteja no teu coração. Que você seja guiado por ela. Que quando o temor vier, quando a preocupação vier, quando você estiver preocupado demais, lembre-se, os que são de Cristo estão guardados por Ele. Nós temos um projeto maior do que esse. Nós temos algo que nos espera. Nós temos uma bendita esperança. E esta é a glória do Senhor. O que está acontecendo, amados, nesse momento? O que o Senhor está fazendo? Ele está gerando esse momento. O momento da sua vinda. O momento de glória. Nada menos que isso. Então, que essa graça seja estabelecida no nosso coração e que possamos estar esperando, na expectativa e com a esperança dessa glória que virá sobre nós. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Obrigado, Senhor, por esse tempo, obrigado pela tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque, como diz o texto, a tua palavra, ela produz o que o Senhor determinou que fosse produzido antes de voltar para ti. É isso que está acontecendo. Que essa produtividade da tua palavra esteja sempre alcançando os nossos corações. Que o Senhor continue falando conosco, continue falando com cada família, abençoando, cuidando e livrando do mal, em nome de Jesus. Deus o abençoe, boa semana, nós vamos à ceia do Senhor. Graça e paz, Igreja de Cristo. Que o Senhor abençoe o seu domingo, que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe o seu dia. Daqui a pouquinho, nós vamos ministrar aqui a Santa Ceia do Senhor. Então eu gostaria que você já preparasse aí na sua casa o seu pão e o seu suco de uva, porque em alguns momentos a gente vai fazer juntos, participar juntos aí da Santa Ceia do Senhor. Antes, eu gostaria de dar alguns avisos. Nossa igreja está fazendo as gravações, então essa gravação que nós estamos fazendo aqui, nós estamos fazendo agora no sábado, e está passando no domingo. No meio de semana também a gente tem o objetivo de fazer uma devocional, que seria na quarta-feira. Então nós vamos também manter essa devocional, não sei como é que a gente vai fazer nessa semana, talvez seja o pastor Abner ou o pastor Carlos, onde nós vai fazer essa devocional e a gente vai passar para vocês na quarta-feira. Queria falar com vocês também sobre os dízimos e ofertas. Em algum lugar do vídeo aí, o Gessé vai colocar o número da conta, e acho que também na descrição do vídeo vai estar o número da conta da igreja. E por que nós estamos colocando esse número de conta da igreja? Porque alguns membros estão querendo dar os seus dízimos, suas ofertas, estão perguntando para a gente qual que é o número da conta. Então a gente está disponibilizando o número da conta para você fazer o depósito do seu dízimo e da sua oferta. Se você quiser também, tem pessoas que estão vindo à igreja, eu estou aqui na igreja, ou um dos pastores também estará aqui na igreja, sempre na parte da tarde. Então eu, por exemplo, estou na igreja na parte, depois do almoço, logo 1h30, 2h, e fico até a noite na igreja. Então, se você gostaria de também trazer o seu dízimo, a sua oferta em espécie, trazer aqui na igreja, eu vou estar aqui para receber você. Eu só gostaria que você marcasse comigo no WhatsApp da igreja a hora que você vem, para a gente estar aqui, te receber e acabarmos batendo um papo aqui e conversarmos. Então, também gostaria de falar isso. Nós estamos aqui para receber você. Se você
gostaria de vir à igreja, marcar um horário, conversar com a gente, orar com a gente, só marque conosco no WhatsApp da igreja, que também deve estar em algum lugar o número, e você marca com a gente e vem fazer uma visita para a gente, uma vez que a gente aqui não acha muito prudente visitar você na sua casa, tá bom? Como estava lendo o pastor Carlos, em Isaías capítulo 55, versículo 3, diz assim: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. No texto de Marcos, capítulo 14, versículo 22, nós vemos Jesus falar de uma aliança, de uma nova aliança, que Ele estabeleceu conosco, através do seu sacrifício na cruz. Eu gostaria de ler com você, Marcos, capítulo 14, versículo 22. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isso é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. O nosso Senhor Jesus, na sua última noite com os discípulos, Ele estabeleceu uma santa ceia, que nós como igreja repetimos essa santa ceia todos os domingos. Nós fazemos isso todos os domingos, quando nós nos encontramos aqui como igreja, como comunidade, para celebrarmos essa nova aliança e celebrarmos esse sacrifício de Jesus feito na cruz por nós. E nós participamos fazendo isso em memória dele. Então, cada vez que nós comermos do pão e cada vez que nós bebermos do cálice, nós estaremos lembrando do sacrifício de Jesus e dessa nova aliança que nós temos através do seu sangue, e fazemos isso em memória dele. Então eu gostaria que você pegasse o seu pão e que você pegasse o seu cálice. Eu gostaria de chamar os presentes aqui também. Só um minutinho. Jesus, ele, quando partiu o seu corpo, e o seu corpo ele diz ser o pão, porque ele é o pão da vida, ele partiu e disse: tomai e comei, e quando você fizer isso, faça isso em memória de mim. Nós vamos orar pelo pão e pelo cálice, e nós vamos tomar os dois juntos. Quando nós falarmos, nós vamos tomar juntos do pão e do cálice. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo teu sacrifício na cruz por nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, levou todas as nossas iniquidades, levou todas as nossas culpas, levou todas as nossas transgressões. Tudo isso ficou sobre os teus ombros, sobre os ombros de um Deus que não devia nada,
mas pagou um alto preço para que hoje nós pudéssemos, milhares, bilhões de pessoas ao redor desse mundo, termos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Que o Senhor nesse momento honre e santifique esse momento de comunhão dessa igreja que fazemos aqui em local e espalhado em todos os lares onde está sendo visto esse culto. Senhor Jesus, abençoe-nos com a tua graça, abençoe-nos com a tua misericórdia e abençoe-nos com a sua aliança, que possamos nos sentir hoje parte da tua família, que possamos nos sentir hoje na tua mesa com uma posição de honra ao lado do Senhor, para experimentar do Senhor essa nova aliança que temos com o Senhor. Jesus, abençoe o pão, abençoe o cálice e abençoe, Deus, as nossas refeições que faremos logo após, ou que faremos em alguns minutos, e que o Senhor esteja abençoando as nossas famílias, em o nome de Jesus. Você na sua casa pode pegar do pão e do cálice, comer do pão e comer do cálice, em nome de Jesus. Senhor, obrigado por teu sacrifício na cruz por nós. Nesse momento, Jesus, visite-nos em nossas casas, nossos lares. Nós sabemos, Deus, que há entre nós da comunidade, pessoas que estão doentes, ou familiares de pessoas que estão doentes. Nós pedimos, Pai, que teu Espírito Santo estenda as suas mãos de graça, de misericórdia e de cura sobre a vida dessas pessoas. Existem no nosso meio pessoas que estão com os seus corpos, com órgãos, com o seu sangue doente. Existem também aqueles que estão emocionalmente doentes, espiritualmente doentes. Que essa graça e a misericórdia do Senhor estejam sobre todos eles. Jesus, nós cremos, como cantamos, que o Senhor é um Deus que cura. Nós cremos, Deus, que não há nada, Deus, que o Senhor não possa fazer, porque tudo é possível ao Senhor. Portanto, Deus, nesses dias de trevas, nesses dias escuros, nesses dias em que enfrentamos uma pandemia, esses dias que enfrentamos doenças, que o Senhor esteja abençoando a igreja do Senhor, que o Senhor esteja abençoando o nosso país, que o Senhor esteja abençoando as nossas casas, nossos lares, e os lares de todos aqueles que são chamados filhos de Deus. Senhor, abençoe a nossa nação, abençoe o nosso presidente, abençoe os nossos governadores, os nossos prefeitos, aqueles que têm poder sobre nós. Abençoe e dê direção, que a misericórdia do Senhor esteja influenciando a vida desses homens, que o Santo Espírito do Senhor esteja inspirando as ações desses homens, para que tudo aquilo que fizerem ou delegarem esteja debaixo da vontade do Senhor, porque cremos que o Senhor está no controle de toda essa situação no Brasil e no mundo. Por isso pedimos, Deus, para que haja paz na terra. Pedimos, Deus, para que haja paz nos nossos lares, nas nossas cidades, nos nossos estados, no nosso país. E Jesus, nos dê a tua graça, que a tua graça seja o nosso motivo de alegria, e que o Senhor, Pai, esteja conosco todos os momentos, em todos os momentos, em o nome de Jesus. Amém. Queria chamar o pastor Abner a vir à frente, ele vai fazer uma oração final
e vai dar a bênção. Enquanto isso, enquanto ele chega aqui, eu queria lembrar você que a nossa denominação está fazendo um jejum neste domingo sobre essa situação do coronavírus, sobre as consequências dessa situação. E se você não recebeu da gente um prospecto do que será esse jejum, se você que está nos vendo não recebeu, mande uma mensagem aí no Facebook ou no YouTube e a gente vai mandar para você o prospecto desse nosso jejum. Nós estaremos orando sobre o nosso presidente, os governadores, os prefeitos, estaremos orando por essa situação, pelos doentes, estaremos orando pela igreja do Senhor, que está também passando por esse problema. E faça com a gente esse jejum, participe com a gente. Nós estaremos fazendo durante todo esse domingo de dia 5 de maio, é isso? 5 de abril, desculpa, 5 de abril. Pastor Abner. Amém, igreja. Amém, família. Convido você aí da sua casa a se colocar em pé, a colocar a mão no seu coração, para que nós possamos juntos orar e dar a bênção final. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por este culto abençoado. Te agradecemos, ó Deus, pelos louvores ministrados aqui. Te agradecemos, Senhor amado, pela palavra abençoadora que veio de encontro aos nossos corações. Te agradecemos, ó Deus, porque nós podemos aqui, ó Deus, estar participando da santa mesa do Senhor, podendo participar, ó Pai, do seu corpo e do seu sangue. Pai, que o Senhor nos dê um dia abençoado em Tuas mãos, que nós possamos, ó Deus, presenciar, ó Deus, a Tua santa e doce presença sobre as nossas vidas. Nós Te agradecemos mais uma vez pelo Seu cuidado e pelo Seu agir, e pelo Teu Espírito Santo manifesto em nós, Pai. E que o grande amor de Deus e as eternas consolações do Espírito Santo seja sobre você, seja sobre a sua casa e sobre o seu lar. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.